Bom, gente, primeira coisa para a gente conhecer esse texto, eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês. E é uma pergunta. Queria saber quem aqui nessa sala já ouviu falar em propúsculo. Levante a mão bem alto. Propúsculo. Ué, ninguém? Não acredito. Ninguém ouviu falar em propúsculo aqui? Gente, eu sou historiador, então eu trouxe esse personagem, é um personagem da mitologia grega. Então assim, putz, esse professor vai falar de história. Eu estou estudando para educação infantil, vocês vão ter tudo a ver com a nossa aula de hoje. Gente, Procúsculo era um personagem da mitologia. Procúsculo ele era um malfeitor, ele habitava as florestas da região da Grécia. De tempos em tempos ele capturava pessoas nessa floresta e levava até uma cama. Uma cama que ele pediu para construir com o mesmo comprimento do seu corpo. Nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Ele capturava as pessoas na floresta e levava para a cama. Se a pessoa fosse maior que a cama, ele decepava parte da pessoa. Se a pessoa fosse menor que a cama, ele espichava a pessoa até caber no exato comprimento da cama. Figura maravilhosa. Gente, o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Muita coisa. Vamos falar de currículo. E, gente, currículo geralmente quer fazer com que todos os estudantes que hoje ingressam na escola municipal, estadual, em todas as escolas, vocês que tiveram experiência na universidade também, Procúsculo ele queria modelar todos a sua forma. Ele queria fazer com que todos fossem do mesmo comprimento que ele. Ou seja, Procúsculo não gostava da originalidade. Procúsculo não gostava da diversidade, não gostava do outro. Ele queria modelar todos a sua forma. Dá para entender o que eu digo? O currículo, ele é isso também em algumas ocasiões. E a gente vai ter que fazer algumas críticas ao currículo para mostrar para vocês o que esses autores que eu acabei de falar para vocês trazem sobre concepções novas. Concepções que a Prefeitura Municipal quer que você tenha, enquanto professor, enquanto profissional docente. Então nós vamos primeiro mostrar as críticas para vocês, mostrar onde está o propúsculo. E depois eu vou mostrar para vocês como a gente definitivamente tira o propúsculo da nossa realidade, do nosso imaginário. Bom, eu trouxe uma foto aqui para mostrar. Em várias obras clássicas da Grécia Antiga está lá. É isso aí. Então, nesse caso aí, a pessoa é um pouco maior do que a então ele queria decepar a parte da pessoa. Gente, dá uma profunda reflexão em torno desse livro. Nós, professores, às vezes, somos como um propúsculo. Em sala de aula, às vezes, não gostamos da originalidade. Queremos entender todos os alunos como um bloco homogêneo. Não gostamos e não percebemos, às vezes, alguns alunos que se destacam mais, alguns alunos que querem participar da maneira, às vezes, um pouco indisciplinar no nosso ponto de vista. Gente, com certeza muitas de vocês, professoras e professores, com certeza fazem questão de que o seu aluno peça licença para ir ao banheiro. E eu tenho certeza que ninguém aqui vai pedir licença para ir ao banheiro se quiser ir ao banheiro. Concorda com o que eu estou dizendo? Gente, na verdade, às vezes também temos um pouquinho desse propósito. Bom, vamos ao texto. Eu vou falar algumas definições que estão no início desse texto para vocês, definição de currículo. Eu acho que é importante que vocês saibam. E lembre-se, gente, lógico que todo mundo sabe que é currículo, todos vocês são educadores. Todos vocês podem definir o que é currículo. Só que, na prova da prefeitura está, segundo Gandal, segundo Batista, a definição de currículo, vocês sabem como que é uma prova de concurso. Então não é segundo a nossa definição, a nossa opinião, é segundo a opinião do autor. Tudo bem? Vamos a alguma definição e a gente já começa a explicar para vocês. Então, os autores definem assim, eu peguei um trechinho desse texto. Experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento em meio a relações sociais. Vamos parar por aqui, depois eu continuo. Então, o currículo, na visão desse autor, é experiência escolar que se desdobra em torno do conhecimento em meio às interações, às relações sociais. Correto? Vamos pensar, então, nessa primeira frase, a primeira ideia desses autores. Experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento. Vamos parar ali. Gente, conhecimento, o que ele quer dizer por conhecimento? É só conhecimento das disciplinas, língua portuguesa, matemática, educação física, educação artística, é só isso? Conhecimento, gente, no campo da educação infantil e também do ensino fundamental 1, tem outros propósitos.
educação infantil. Qual que seria o objetivo de vocês, professores de educação infantil, que está sendo cobrado também no edital? O que o professor de educação infantil deve ensinar aos seus alunos? Qual que é o objetivo maior desse professor? Socialização. Vocês sabiam disso? Então, se a gente fala em socialização, experiências escolares não se restringem somente ao conhecimento das disciplinas. Se socializa, ou melhor, se refere também à socialização de pessoas, né? A educação de valores. Você, professor, ensina valores aos seus alunos em práticas escolares? Sim. Você, professor, ensina, às vezes, modos, ensina comportamentos, ensina ética, estética, esses gostos que você traz consigo, isso tudo faz parte do currículo também. Então entenda, o currículo ele vai além de conhecimentos, vai também das nossas experiências em práticas escolares. Bom, relações sociais. Vocês sabem, professor de educação infantil, que a socialização é o seu objetivo, então já está dentro do currículo, as relações sociais. Essas relações, logicamente, que é a interação que você estabelece com os seus educandos, né? A interação que você estabelece e que os educandos estabelecem com os outros amigos, né? E que constitui ali as relações e trocas que você estabelece em sala de aula. E que contribuem para a construção de identidades dos nossos estudantes. Vamos falar um pouquinho de identidade. Gente, lembra de Procusto que eu falei no início? Você vai ver que ele vai voltar em vários momentos. O Procusto, ele gostava da identidade, ele via o ser humano e ele queria aprender com outro ser humano. Todos que fossem contrários a ele, ou ele decepava ou ele espichava para caber à sua forma. O currículo muitas vezes tem essa pretensão, mas entenda, nessa proposta atual da prefeitura, né, o perfil de educador que a prefeitura quer é esse que se preocupa com a identidade individual de cada estudante. Então entenda, a diversidade, a originalidade, o respeito ao outro, a multiculturalidade está dentro desse ser que é você, educador desse tempo, educador da nossa época. Currículo associa-se assim ao conjunto de esforços pedagógicos envolvidos com intenções educativas. Está aí a definição. Então o currículo seria isso. Esses esforços pedagógicos que nós temos a todo momento para trabalhar com isso, conhecimento e relações sociais. Deu para entender? Vamos abreviar, ou melhor, resumir o que eu disse aqui nesse parágrafo. Currículo escolar, esforços pedagógicos para você trabalhar com o conhecimento e com as relações sociais. Tudo bem aqui? Isso seria uma primeira definição que os autores colocam ali no texto. Bom, a gente pode entender o currículo também dessa forma. Vou mostrar para vocês agora de maneira um pouco mais objetiva. Primeiro, currículo, conteúdos a serem ensinados e aprendidos. Então, quando vocês forem efetivos, né, se Deus quiser, todos vocês aqui, todas vocês vão passar nesse concurso. A gente espera muito que isso aconteça, até mesmo porque o nosso instituto aí vai ter um sucesso tremendo aqui nessa região, imagina. Bom, além disso, a gente tem que pensar no seguinte: vocês todos que vão ingressar na prefeitura como eu, serão minhas amigas de trabalho, meus amigos de trabalho e também do Anderson, tem que começar a se acostumar com esse tipo de coisa. O currículo, então, ele não é só conhecimento, né? É também a maneira desse conhecimento ser trabalhado em sala de aula. Olha o que o autor coloca: conhecimento, conteúdos a serem ensinados e aprendidos. Então aí dentro está a metodologia do professor. O professor que sabe bem trabalhar com o conhecimento. Gente, eu vou fazer várias críticas ao modelo tradicional. Eu sei que muitas de vocês não são professoras tradicionais, porque pelo menos todos os textos que vão cair para você ali no concurso, nenhum trabalha com o modelo de educação tradicional como o melhor modelo a ser seguido. A gente vai criticar sempre isso na prova. Lá nas questões dissertativas, quem fez o simulado ontem? Teve muita gente, por incrível que pareça, eu comecei a corrigir ontem esse simulado. Muita gente colocou a atitude do professor Eugênio uma atitude correta. Só para resumir, para quem não fez o simulado, gente. Um professor de geografia que na hora de uma avaliação, ele pede para os alunos ficarem em silêncio, 5 alunos ali que estão fazendo uma conversa, uma bagunça, não querem fazer a prova, ele simplesmente tira os alunos da sala de aula. Teve muita gente que achou essa atitude correta. Então, quer dizer, esse professor,
ele está no modelo antigo de educação. A ideia que nós deveríamos trazer para trabalhar com esse tipo de situação era justamente isso. Ué, se somos professores que devemos trabalhar com a socialização, o que nós estamos fazendo como professor Eugênio? Nós estamos segregando pessoas. Nós estamos retirando pessoas do processo de aprender e ensinar. Tudo bem daqui? Segunda coisa. Experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos. Então, gente, é muito importante vocês estarem atentos a isso. O educador do novo milênio tem que estar preocupado também com as demandas do que os alunos trazem para a sala de aula. Todas vocês têm muito conhecimento e muita, desenvolvimento prático. Vocês desenvolvem muitos exercícios, trabalham com conhecimento. Só que poucos de nós nos preocupamos com o que o aluno traz para a sala de aula. Às vezes, uma ocasião de uma partida de futebol na quadra pode ser um tema de aula. Às vezes, igual o Anderson traz esse exemplo, eu acho maravilhoso, ele trabalha com educação infantil. Os alunos estavam discutindo a morte de uma borboleta. A borboleta estava morta, eles foram lá verificar, está morta, não está, vamos fazer o funeral da borboleta. E aí, lógico, o Anderson foi nessa, foi lá fazer o funeral, e nisso ele descobriu, por exemplo, questões como essas crianças lidam com a morte, com a perda do outro, como que eles pensam, e alguns falavam assim, se eu passar a mão na borboleta, na asinha dela e passar no olho, eu vou ficar cego. O Anderson também não sabe explicar, eles falaram assim, não, vamos pesquisar juntos, vamos saber, gente, disso dá uma aula. Tenha experiências de aprendizagem, ou seja, aprender também com a bagagem desses estudantes. Nós não sabemos tudo a todo momento, nós não somos o Google, nem somos a Barça, como a professora Carol tem de ensinar. Então nós temos que também aprender com esses estudantes e com as demandas que eles trazem para a sala de aula. Terceiro ponto, aí em currículo. Os planos pedagógicos elaborados por professores e escolas e sistemas educacionais. Vamos lá, gente, vamos pensar. Qual que é a proposta curricular pensada para o Brasil inteiro seguir? Como que a gente chama? PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, quando pensamos em sistemas educacionais, pensando na União, nós temos os Parâmetros Curriculares Nacionais. Quem é autor dos Parâmetros Curriculares Nacionais? O MEC. Vamos pensar agora uma coisa. Será que o MEC e os seus educadores sabem exatamente o que é melhor para todos os alunos do Brasil estudarem, viverem, seguirem? Vocês não acham que o MEC, ligado ao Estado, ele também não tem uma proposta de educar para um fim? Entende a minha pergunta? Será que o Estado e o MEC, qual é o interesse por trás da educação, dos livros didáticos, por exemplo, dos guias curriculares, das orientações que estão no Estado da Prefeitura? Qual que é o interesse por trás do MEC em educar os nossos estudantes hoje? Será que é uma educação mesmo voltada para a igualdade, para o respeito ao outro, para a diversidade? Devemos pensar nisso tudo. Lógico que vocês não vão criticar os parâmetros curriculares nacionais, mas é importante que a gente saiba disso. Às vezes, dentro do currículo, e olha como o currículo pode ser um propulso, existe um fim para a educação. Imagine, crianças de classes populares e crianças de classes mais abastadas devem ter o mesmo tipo de educação. Por que será? Para que as crianças das classes populares pensem como as crianças das classes mais abastadas. E por que isso? Justamente para que não aconteça a crítica ao modelo de governo que nós temos. Para que não aconteça a contestação. Por que a gente quer formar alunos críticos, conscientes, que vão lutar pelos seus direitos? Você acha que a gente educa para isso? Pense bem, será que a gente educa? Principalmente nós somos professores da periferia. Nós estamos educando para a contestação social? Nós estamos educando para a crítica do modelo? Temos que pensar em tudo isso. O currículo está envolvido em todas essas questões que depois a gente vai discutir com mais propriedade. Olha. Opa! Também não um modo de ser parâmetro para que as pessoas tenham o mesmo tipo de livro, porque senão o aluno modesto ensinar uma coisa e o outro, claro, tem que se adaptar à realidade social. Mas eu vejo um tipo de parâmetro para que o humano, 100 anos à frente, o outro não atrás. Perfeito. Olha, gente, não estamos aqui criticando o currículo, os parâmetros curriculares nacionais.
O que pensamos é o seguinte, é que talvez esses parâmetros curriculares, eles são organizados, são geridos para educar a todos de uma mesma forma. Tudo bem a senhora pensar, é um parâmetro, mas eu vou fazer um exemplo. Como é seu nome? Oi? Rosimeire. Rosimeire, imagine o seguinte, você estudou aquela cartilha como eu, há tempos atrás, a Caminho Suave? Estudou. Gente, a alfabetização lá pela Caminho Suave, você deve lembrar. Aí a gente vai ensinar a letra E. Aí tá lá, Eva viu a uva. Eva viu a uva. Para uma criança que vive no Rio Grande do Sul, Eva viu a uva é bem tranquilo, não é? Imagina a década de 60 falar isso com uma criança nordestina. Eva viu a uva. Será que ele vai entender da mesma forma? Ah, professor, uva é comum, uva existe em tudo quanto é lugar do território. Será que ele vai ver da mesma forma? Entende o que eu quero dizer? Às vezes, o currículo, ele homogeneiza. O que é isso? Ele faz com que todos os educadores trabalhem para o mesmo fim. E o fim é a manutenção da ordem, a manutenção do progresso. Você não vive no país da ordem e do progresso? Um país onde não há corrupção? Você não vive num país onde não há desigualdade, não é verdade? Onde não há miséria? Você vive num país lindo e maravilhoso. Sou o professor Chubeirinho, né? Às vezes escapole, né? Ele vai escapulir. Bom, enfim. Gente, o que eu quero dizer para vocês temos que ter cuidado também em não aceitar tudo que vem do currículo. E eu vou falar para vocês, professor da rede municipal como sou, eu fiz um concurso mostrando que o professor ele deve ser sujeito, ele deve ser autônomo. O que quer dizer isso? O professor, lógico, tem que ter conhecimento, mas ele tem que ter o seu projeto pedagógico próprio. Lógico que ele vai ter um parâmetro, ele vai ter conteúdos curriculares que ele vai ter que ensinar, mas ele não vai ter que ser modelado por nenhuma cartilha, nenhum livro didático, nenhuma proposta curricular. Dá para entender o que eu quero dizer? O professor ele tem que ter autonomia para criar os seus projetos de ensino. Quarto, está dentro de currículo também isso aqui, os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino. Quando você vai fazer o planejamento com a sua equipe de professores na sua escola, logicamente você visa isso também. O que vocês esperam alcançar, trabalhando esses conteúdos que vocês vão trabalhar? Vamos pensar na proposta interdisciplinar. Então vamos supor que todos os professores trabalhem um tema em comum. Então a Copa do Mundo, por exemplo. Todos os professores vão trazer experiências para trabalhar com esse conhecimento. Logicamente os professores devem pensar nisso. Quais são os objetivos que queremos alcançar estudando isso juntos, trabalhando esse conteúdo juntos? Isso está dentro de currículo. E por fim, os processos de avaliação. Gente, vou falar com vocês sobre avaliação, mas em outros momentos aqui da nossa apresentação, mas vamos pensar assim. A avaliação, eu vou falar para vocês, a avaliação, você quando vai dar uma avaliação, uma prova, um trabalho, você não deve dar essa avaliação pensando simplesmente dar uma nota para o seu aluno. Você deve dar esse trabalho, essa prova, que eu acho que, logicamente, a prova e o trabalho tem o seu valor. Só que, desde que prove para você o quanto você foi eficiente ou não no seu trabalho. Dá para entender a avaliação? A avaliação é do professor, não é do aluno. Dá para entender o que eu digo? Vamos pensar assim. Todos vocês fizeram como eu, passaram pela escola como eu, fizeram trabalhos escolares. Geralmente, como que era a orientação do professor para fazer trabalho? Gente, vai pesquisar trabalho sobre Revolução Francesa, entregar no dia 10 de outubro. Não era assim? Ele dá o tema e a data de entrega. Gente, a gente odeia pesquisa, até na faculdade. Vocês odiaram pesquisa, a tradição escolar que a gente teve fez com que a gente odeie pesquisa justamente porque a gente não aprendeu a fazer pesquisa. Por isso que a gente está acostumado a esse modelo onde tudo está pronto e aí fica mais fácil. Eu pego do livro didático, transmito para o aluno e aí eu vou seguindo o meu trabalho. Gente, aprenda aqui, o professor da prefeitura aqui, eles querem, o perfil do professor o professor que tem o seu próprio projeto. Ou seja, ele vai continuamente avaliando os seus alunos, mas pensando em avaliar a si próprio. Se ele está ou não cumprindo o que ele pensa, o que ele pensou no planejamento dos seus professores. Então tudo isso, gente, são definições importantes aí de currículo.
Espero que vocês lembrem aí, em algum momento na hora da sua prova, né, junto com o texto da Candal. Eu vou mandar todas essas apresentações na página do grupo do Facebook. Levante a mão quem não está na página do nosso grupo. Nossa, tudo isso? Quem não está na página do nosso grupo, anota o meu nome, me adicione lá no Facebook e me peça a página que eu vou passar para vocês. Todos os slides das aulas de hoje serão ali compartilhadas com vocês. Meu nome é André Wagner Rodrigues. André Wagner Rodrigues. Adicione lá e eu te passo tudo isso. Bom, gente, só para a gente finalizar, olha a importância do currículo na visão da Candal e com certeza lá no seu concurso. Eles chamam o currículo do coração da escola, ou seja, o órgão vital, o órgão de maior importância. É o currículo que vai direcionar todas as atividades escolares, todo o conhecimento que se quer transmitir, as relações estabelecidas na sala de aula e também na escola, tudo gira em torno do currículo. Eu vou ler devagar para vocês, e depois a gente faz algumas considerações. O currículo é, em outras palavras, o coração da escola. O espaço central em que todos atuamos, o que nos torna, nos diferentes níveis do processo educacional, responsáveis por sua elaboração. Lembre que eu falei de ser sujeito, ou seja, ter autonomia na escola, ter um projeto próprio. Gente, olha o que ele está falando. Nós somos responsáveis pela elaboração do currículo. Eu não vou ensinar a Eva a uva para alfabetizar o aluno da periferia do Jardim Ângela. Eu posso usar outro exemplo, que está mais próximo da sua realidade. Dá para entender o que eu digo? Então, temos que nos preocupar com as questões locais. Vamos ter que nos preocupar com as questões do entorno da escola. Temos que conhecer o entorno da escola. Temos que conhecer a região onde nós estamos atuando, temos que conhecer esses nossos estudantes. Tudo isso vai fazer com que a gente seja, não um técnico do saber, e sim educador de verdade. Um educador que tem um forte sentimento e sabe o que está fazendo. O papel do educador no processo curricular é, assim, fundamental. Ele é um dos grandes artistas, queira ou não, da construção dos currículos que se materializam nas escolas e sala de aula. Gente, novamente, os autores estão sempre martelando nessa ideia. Nós somos autores, somos professores. Esquece essa coisa de chegar na escola e seguir o livro didático, seguir as orientações do seu coordenador pedagógico. Não, você tem que ter o seu projeto. Quem está acompanhando as nossas aulas há algum tempo sabe da importância do professor ter um projeto pedagógico. E você tem que ter o seu. Cada um de vocês que estão aqui como professores devem ter o seu projeto pedagógico, o seu plano de aprendizagem, ensino-aprendizagem. Daí nossa obrigação como profissionais da educação de participar crítica e criativamente na elaboração de currículos mais atraentes, mais democráticos, mais fecundos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre isso. Gente, entendam, além de elaborar o currículo, quando vocês passarem a ser professores lá da rede municipal e também da estadual, vocês devem continuamente criticar o que vocês estão levando para esses alunos. Pensar também na demanda do que esses alunos trazem, justamente para vocês fazerem isso. Construírem uma proposta na sua escola que seja mais atraente a esse educando do século XXI. Gente, entenda, nossa geração é muito diferente dessa geração que está em sala de aula hoje. Essa geração que está em sala de aula hoje, ele não vai aguentar como vocês aguentam uma palestra de 10 horas. É 10 horas? 2, 4. Vocês vão ficar aqui 10 horas hoje. É isso? Só vocês aguentam isso. Você acha que o senhor não aguenta? Você acha que o seu estudante aguenta ficar várias horas ouvindo uma mesma pessoa falar? Gente, eu juro para vocês que eu nunca consegui, lá no ensino fundamental, falar com eles, um público assim, ou todo mundo ouvindo, e são só 35 na rede municipal onde eu atuo. São 35. Eu só consigo no máximo 5 minutos. Sim ou não? Gente, é o que vocês vão conseguir também. A atenção que você vai ter da sala é no máximo de 5 minutos. Isso quer dizer o quê? É uma geração diferente da nossa. Não adianta a gente pensar na alfabetização no modelo tradicional.
nas relações interpessoais do modelo tradicional. Pensar o seu aluno como um bloco homogêneo, acreditando que todos vão ouvir o que você tem a dizer. A educação hoje não é dessa forma. Temos que pensar na individualidade, na originalidade, na diversidade que está na sua sala. E a gente vai falar muito disso, porque os autores trabalham muito isso, a questão da diversidade. Ontem quem assistiu a aula da Simone Malaspina, quem assistiu? Da Simone sabe bem do que eu estou falando. As questões múltiplas que mostram para nós educadores que temos que mudar o nosso olhar. Temos que mudar a nossa visão de ensino. Vocês vão ver como ao longo da nossa apresentação. Bom, agora só para deixar aqui, olha. O que é um currículo mais democrático? Não só você, professor e gestor pedagógico, deve construir o que os alunos devem aprender. Você deve também aprender a escutar os seus estudantes e entender as demandas que eles trazem para construir juntos esse currículo. Vamos lá. Como é seu nome? Mas eu quero entender melhor. A diferença entre projeto político, de currículo e ideia. Diferença? Que pergunta, hein? Projeto político. Vamos lá, gente. Não utilizamos mais essa sigla PPP. Vocês sabem disso. Projeto político pedagógico. Agora é só PP. Projeto pedagógico. Esqueça político. Eu vou te explicar por quê. Projeto político, ou melhor, vocês sabem como Paulo Freire nos diz, educar é um ato político. Então, por si só, ele já é político. Sabe por que ele é político? Porque por trás de você, professor, estão os seus gostos, os seus valores, as suas concepções e visões de mundo. Quando você vai lecionar uma aula, você não vai lecionar somente aquela aula, você vai trazer você para a sala de aula. Ou seja, você vai também, de certa forma, mostrar os seus gostos e interesses e vai, às vezes, fazer com que as pessoas aceitem e tragam isso para a sua vida. Então, entenda, educar já é, por si só, um ato político. Então, não chamamos de projeto político, chamamos de projeto pedagógico somente. Porque está por trás, logicamente, relações de poder. Olha o que estamos fazendo aqui hoje, por exemplo. Existem relações de poder acontecendo entre nós aqui hoje? Ah, professor, você manda e a gente obedece. Não, não é isso. Relações de poder se constituem também em relações humanas. As relações que estabelecemos aqui. Né? Hoje, para organizar esse evento aqui no CEMUR, a gente precisou demandar muito trabalho, né, muito investimento para que tudo isso aconteça. As relações estabelecidas entre nós mostram essa relação política que estabelecemos. Mas não vou entrar nesses assuntos, porque eu sou da história e eu vou por esse caminho. Mas vamos pensar assim, olha, projeto pedagógico. Tá? Aí você falou diferença entre projeto pedagógico e currículo. Gente, o currículo e projeto pedagógico é a mesma coisa? O projeto pedagógico deve ser orientado por uma proposta curricular, correto? Então vamos pensar, o projeto pedagógico da escola, ele deve ser orientado por um currículo, por uma opção curricular que os educadores que ali estão trabalhando queiram levar isso, levar em prática. O PEA, que ela perguntou, acontece mais para os professores de educação infantil e ensino fundamental 1. Para professores de educação fundamental 2 como eu, a gente tem um outro momento chamado GEF, onde acontecem também as discussões. PEA. Quem sabe explicar aqui o que é PEA? Projeto de ação, então devia ser outra sigla, né? Mas tudo bem. Projeto de ação educativa. Então vamos pensar assim, olha. Perfeito. Perfeito. Projeto especial de ação. Então aí já parte para a prática. Vocês me corrigem se estiverem errado, por favor. Vamos pensar então nas diferenças aqui que foram apontadas. Projeto político não existe. Projeto pedagógico. Qual que é a diferença? Toda escola deve ter um projeto pedagógico. Esse projeto pedagógico, vocês já estudaram muito também, ele se refere à construção de tudo que deve ser orientado para, né, o trabalho de conteúdos curriculares e das relações que acontecem no espaço escolar. Esse projeto pedagógico, ele deve estar inserido dentro de uma realidade local, ou seja, ele não pode ser construído de cima para baixo. O MEC diz o que a escola deve seguir. Não, a escola, com a sua realidade, com as suas demandas, deve construir esse projeto para o bom andamento das atividades escolares. Então, o projeto pedagógico está aqui. Qual é a outra questão? Currículo.
Currículo é a orientação de conteúdos e de relações sociais que estão postas no projeto pedagógico da escola. E o PEA é o plano de ação, o plano especial que você vai executar tudo isso que está nesses documentos importantes da escola. André. Sim, sim. Olha, ótima pergunta, porque assim, a realidade local que eu digo mostra mais ou menos o perfil de estudante que nós temos na escola. Mas de sala para sala nós temos características diferentes também. E aí o professor, logicamente, ele tem que se modelar a essa realidade diferenciada que ele tem em cada sala para trabalhar com maior eficiência. Então, olha, é que ela fez uma pergunta, né? Como é que é o nome da senhora? Membe. A Membe fez uma pergunta aqui, né, que fugiu um pouco do nosso debate, aqui a gente está no texto, mas é importante para a gente tentar nos orientar a algumas definições importantes. Porque aparece a expressão, vai aparecer na sua prova, projeto pedagógico, vai aparecer currículo, vai aparecer uma outra expressão que eu vou utilizar aqui, então tudo isso é importante. Vamos lá. Agora a pergunta para vocês. Currículo, então, a gente já sabe, já caracterizamos ali para vocês, já definimos para vocês o currículo. E lembrando, ó, a Candal, ela trabalha nesse texto com o currículo, certo? Agora eu pergunto para vocês, o que seria isso aí, gente? Currículo comum. Como é seu nome? Eliana disse que assim, o currículo oculto seria o que a criança aprende fora da escola. Então, na família, na igreja, nos outros... É isso? O currículo oculto também não está no espaço escolar? Todas as relações. Vamos pensar então direitinho aqui o que seria esse currículo oculto. Eu vou ler primeiro como o autor falou, e a gente discute com vocês. Olha lá. Gente, o currículo oculto está junto, né, com todas as atividades e práticas escolares. Vamos lá. Atitudes e valores transmitidos subliminarmente pelas relações sociais e pelas rotinas do cotidiano escolar. Professor, calma, respire, explica melhor isso. Vou explicar isso para vocês. Conteúdo, gente, que não tem intenção, mas a todo momento está na sala de aula, está na escola. Ué, professor, como assim? Seja mais específico. Tá. Você acha que no projeto pedagógico da sua escola, ou no currículo, vai estar, por exemplo, como o aluno deve se comportar em sala de aula? Como se comportar, gente? Como as pessoas se comportam na sala de aula? Está no projeto pedagógico? Não. O que são as normas disciplinares? Estão em todos os projetos. Gente, isso existe, né? Isso existe nas práticas escolares. Como as pessoas devem se comportar. Mas imagine o seguinte. Está lá no projeto pedagógico que a criança só pode ir para o banheiro, por exemplo, na segunda aula, depois de bater o sinal da segunda aula. Isso acontece nas escolas também? Isso pelo menos na minha acontece. Só pode ir ao banheiro depois de bater o sinal para a segunda aula. Agora vamos imaginar o seguinte. Eles falam que tem que ir um aluno por vez ao banheiro. Também está lá no regimento da escola, está lá no projeto pedagógico. Olha isso. Agora imagine que, num certo dia, em alguma ocasião, crianças com reais necessidades fisiológicas precisam ir urgentemente no banheiro. Então você vai seguir essa norma. Ele falou assim, não, a norma da escola é que vá um de cada vez depois do horário do segundo, depois do sinal do segundo horário. Gente, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu com você também, a professora Mércia na quarta série, super tradicional, que fez a gente fazer xixi nas calças, não? Olha o que eu estou revelando aqui para vocês. Gente, já aconteceu coisas assim na minha vida escolar que é melhor não comentar. Mas
Quando eu lembro dessas professoras, eu lembro até muito carinho, porque eu tenho como criticá-las hoje. Gente, olha assim, currículo oculto seria isso. Seria isso tudo que está posto, isso faz parte do projeto, mas é aquilo que não está posto. Por exemplo, todos devem ficar sentados, quietinhos, enquanto a professora lê a revista aqui na carteira. Isso está posto no projeto político-pedagógico? Isso está posto no currículo? Mas você acha que isso acontece ou não em sala de aula? Vamos lá, gente, todo mundo aqui comigo, por favor. Professora que pede para todos ficar quietinhos enquanto ela lê a revista de livros e a Avon lá na carteira. Ela vê os alunos. Isso acontece ou não na escola? Isso, então, seriam esses valores, atitudes que são transmitidas subliminarmente, porque o aluno, não há uma proposta, não há um objetivo, não há um plano de ação para que isso aconteça, mas acontece a todo momento. Eu podia dar vários outros exemplos para vocês, mas para a gente não se estender, agora eu acho que é fácil entender o currículo oculto. Vamos pensar. Currículo oculto, o que a gente pensa na palavra oculto? Ele não é objetivo claro da escola. É algo que acontece a todo momento, mas sem nenhum objetivo, sem nenhuma finalidade. Não é uma prática pedagógica, por assim dizer. São coisas que a gente transmite por causa dos nossos valores. Ou professores, você acha que tem professores que... Gente, antes de começar a aula, vamos todo mundo dar as mãozinhas e vamos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Você acha que isso não acontece? Acontece ou não, gente? Isso é posto no currículo? Me mostra onde está lá. Rezar o terço antes da aula. Não existe isso. Mas são nossas práticas, são demandas de coisas que a gente acaba transmitindo que não... Exatamente. Maria, pode ser que o pessoal lá no fundo não esteja ouvindo. Olha só, Maria, ela é obrigada na escola onde ela atua a respeitar tanto a dona da escola que na hora do intervalo todo mundo faz uma oração, diz a data. Gente, isso não está posto no currículo nenhum. Mesmo escolas particulares. Mas não faz não para ver, né, Maria? Vamos lá. Fazem parte do currículo oculto, assim, rituais e práticas, relações hierárquicas. Vamos passar aqui. Relações hierárquicas. Gente, na escola de vocês eu tenho certeza que não acontece isso. Lá na escola de vocês, com certeza todo mundo trabalha colaborativamente. Ninguém pensa mais do que pode fazer. Ninguém olha com preconceito o outro. A sua escola é perfeita. Mas eu vou falar um caso da minha escola, porque eu estou lá todo o tempo, eu sei. Gente, temos que respeitar a hierarquia. Pelo menos lá na minha escola. Então o professor não faz nada sozinho se ele não pede permissão para o coordenador pedagógico, que vai ver a possibilidade com o diretor. Que, se dependendo do projeto, o diretor vai ter que ver com o seu supervisor. Gente, quando estamos na sala dos professores, então, os professores efetivos de 20 anos de casa, eles não querem nem... Eu falo assim, gente, bom dia. 20 pessoas na sala dos professores, né? Eu ouço meu ego, bom dia. Ninguém responde. Gente, as pessoas, porque eu sou novo de casa, eu tenho menos de 2 anos na rede municipal. Gente, eu me sinto muito desrespeitado. E aí, para me vingar, eu sou professor efetivo, mas eu sou novo, né? Aí chega lá o contratado, ele fala, bom dia. Deixa quieto. Tô brincando. Imagina, gente, isso acontece a todo momento, ou seja, nós não trabalhamos colaborativamente. Nós temos até receio e medo de revelar o que a gente leva para a sala de aula, com medo de que o outro veja problemas e erros. E, gente, geralmente as pessoas são dessa forma mesmo. A gente está cheio de ideias, com muito gás para fazer as coisas, mas quando a gente vai falar com um amigo, ele fala assim, putz, já está fazendo isso aqui, nossa, eu fiz há 5 anos atrás, nossa, não deu certo. Isso, você vai ver. Isso aí vai acabar, ninguém vai te dar apoio. Meu, bobo que você é, mas gente, esse tipo de coisa eu ouço a todo momento. Então assim, o pior lugar para mim estar na escola hoje em dia é a sala dos professores. Eu não fico mais na sala dos professores. Porque o lugar para você ser desestimulado da prática escolar.
você vai passar as professores como na minha escola, eu sei que nas de vocês não acontece isso. É um ambiente muito harmônico, muito tranquilo. Mas, gente, o meu, pelo menos, é premiado nisso aí. Currículo oculto, ou seja, as relações hierárquicas. Né? Então, o professor eventual ou contratado, aí ele olha com menosprezo para o estagiário que está ali. E aí o estagiário que está ali, ele fica buscando alguém, né? Aí o aluno entra na sala do professor para pegar uma aula. Moleque, você está fazendo aqui? Sai fora, quem é sala dos professores? Gente, é assim, é um querendo mandar no outro. Não, só existem relações hierárquicas para mostrar a posição que temos na escola e as pessoas ficam competindo entre si posições maiores dentro do espaço escolar. Ou seja, dessa forma, nunca vamos contribuir para uma educação que seja democrática, que seja de respeito ao outro. Por isso que eu falo para vocês, mesmo o currículo mostrando que é importante que o professor do novo milênio respeite o outro, respeite a multiculturalidade, respeite a diversidade, ele mesmo não respeita. Sim ou não? A prática a gente vê que não é tão dessa forma assim. Regras e procedimentos, modos de organizar o espaço e o tempo na escola, modos de distribuir os alunos para a mensagens implícitas das aulas dos professores do livro didático. Vamos conversar sobre isso também. Vamos lá. Currículo oculto. Vamos lá. Aquele professor que gosta de abraçar algumas pessoas que ele tem predileção. E outras que às vezes não está bem cheirosinho, com o cabelo penteado, ela faz questão de, moleque, fica no seu lugar. Não vem perto da tia não, por favor, fica aí no seu lugar. Gente, isso é currículo oculto. Sem a gente querer, às vezes a gente segrega. Às vezes a gente é responsável pela desigualdade. A gente é responsável pela evasão escolar, pela repetência, pela indisciplina. Entende o que eu digo? Isso tudo faz parte das relações que estabelecemos com os nossos alunos. E agora livro didático. Vamos lá. Gente, no livro didático a gente ainda tem isso, né? Aí vocês vão lá trabalhar datas comemorativas com seus estudantes. Aí você vai trabalhar a abolição da escravatura. Tá? Aí vocês vão colocar a princesa Isabel, uma linda princesa que libertou os escravos, coitadinho. Gente, o que está por trás disso, que está no livro didático também? O livro didático mostra pra gente que sempre houve uma classe que está no poder, que sempre foi muito boazinha com os mais fracos. E por incrível que pareça, não sei se vocês lembram, mas eu duvido que vocês estudaram a questão do negro após a abolição da escravatura. Me fale, algum momento da história, da escola que vocês estudaram, algum momento que você estudou a questão do negro após a abolição da escravatura? Fala para mim, por favor. Quer falar? Você estudou? Não, vou pensar assim, olha, o que aconteceu com os negros após a escravidão? O que você estudou depois da escravidão? Eles foram largados, abandonados, não tinham emprego. Não, gente, mas é só isso? Aí eles foram largados, não tinha emprego? Movimentos negros aqui no Brasil a gente não faz nenhum. Movimentos quilombolas. Continuaram escravos. Continuaram escravos, olha isso. Agora vamos lá. É lei agora. É lei, vocês sabem, a lei 10.000 e a 11.000, incluir conteúdos. O respeito ao negro e ao indígena. E também trabalhar conteúdos disciplinares que trabalham a questão do negro e do índio na sala de aula. Sim ou não? Sim, vocês sabem, é lei. Será que a gente está preparado para levar esse conteúdo? Não, porque na faculdade a gente não aprende nada disso. A gente não aprende, eu também não aprendi. História da África, quem aprendeu quando estava estudando? História do povo negro após a abolição da escravatura, quem estudou aqui no Brasil? Não estamos preparados ainda para trabalhar com a questão étnico-racial. Não é? Mas está lá no currículo, você, professor, deve trabalhar com essas questões. Bom, livros didáticos, então, gente, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado de trabalhar com alguns conhecimentos que estão ali colocados e a gente nem tem a capacidade de pensar se esse conhecimento é verdadeiro ou falso. Né? Então, tudo isso faz parte do currículo. Exemplos. Primeiro, isso é currículo oculto. Olha exemplo. A forma de como a escola incentiva a criança a chamar a professora.
Tem escola que incentiva a ser chamada de tia. Então não vai ser professor de educação infantil, vai ser babá. Não é? Vai ter que limpar o bumbum, vai ter que escovar o dentinho, vai ser babá, não é isso? Sim ou não, gente? Sim. Vai trabalhar conhecimento? Como vai trabalhar conhecimento? Uma escola que incentiva os alunos a chamarem de tia. Tem escola, por incrível que pareça, que incentiva os alunos a chamarem de fulana. Ou de fulana assim, de outros nomes, outro nome próprio. Ou seja, não há um respeito docente como docente. Como alguém que se formou para estar ali, né? Alguém que tem uma prática pedagógica. Segundo, faz parte do currículo oculto. A maneira como arrumamos as carteiras da sala de aula. Gente, isso aqui é uma proposta, vocês organizados dessa forma, é uma proposta pensada no coletivo ou no indivíduo? Isso aqui, do jeito que vocês estão, é totalmente antidemocrático, é totalmente antipedagógico, é totalmente antifreiriano, sim ou não? Eu vejo para vocês aqui como dois blocos homogêneos. Sim ou não? Sim. O professor é o detentor do saber, ele vem transmitir ideias, os alunos devem ficar caladinhos, ouvindo, obedecendo sabe as palavras do professor? Gente, estamos com um modelo diferenciado de educação, a gente tem que pensar nisso. Isso aqui é totalmente, a gente tem que criticar esses modelos de ensino. Então, olha, há algumas escolas que fazem com que os seus estudantes sentem dessa forma. Ou seja, o professor vai ver todos como um bloco. Segundo, existem também escolas que fazem com que os alunos sentem em círculo, olhando um para o outro. O professor às vezes no centro ou ao redor desse círculo. Há outras escolas que fazem, como lá na escola onde eu atuo, dois U, não é? Então o professor está ali também no centro, todo mundo se vê, né? São propostas mais democráticas, né? Reconhecer o aluno como indivíduo e não como objeto. Por fim, as visões de família que ainda encontramos em certos livros didáticos. Isso faz parte do currículo. Professor, não entendi. Visão de família? Como assim? Gente, qual que é a família que passa lá no comercial da Doriana? Nós, não, pai e mãe, vamos lá. Pai e mãe negros? Pai e mãe branquinhos, loirinhos de preferência. 2 filhinhos, o casal, sempre o casal, né? Não tem a menininha. Gente, quando vamos para a periferia, aqui como eu que trabalho ali no Jardim Ângela, nós temos esse tipo de família. E nem pensar no Jardim Ângela, gente, no Brasil hoje, nós temos esse tipo de família doriana. Então, olha, às vezes os livros didáticos ainda permanecem com esse tipo, né, de família. Ou seja, o aluno que tem pais separados ou pais falecidos, ele não se vê como personagem ali do que está sendo narrado, do que está sendo transmitido, né? Isso tudo também segrega, isso também faz com que os alunos sejam indisciplinados. Gente, imagina, exemplo de família, você fala, olha, a família é constituída pelo pai, pela mãe, pelo filhinho, pela filhinha, olha que bonito, todo mundo sentado na mesa, todo mundo comendo. Aí o aluno começa a se pensar, fala assim, eu não tenho família, então. A família não é assim, né? Então está aí alguns exemplos importantes. Não só de família, como que a mulher é caracterizada no livro didático? Hoje falamos, né, da mulher que conquistou os seus direitos, que está lutando pelo seu espaço na sociedade. Como que ela é vista ainda no livro didático? É dessa forma? Não. Qual que é a mulher importante que faz história no livro didático? Qual que é a mulher que você lembra do livro didático, gente? Grande heroína da história. Princesa Isabel aí. Tá vendo? Princesa Isabel. Gente, pera lá. Tá vendo? Não temos bons referenciais para falar de movimentos feministas, para falar da questão de gênero, e temos que levar isso para a sala de aula. Do respeito ao outro, da igualdade de gêneros na sala de aula. Implicações. Olha, o currículo oculto, gente, traz uma série de problemas. E tome cuidado com isso também, porque o currículo oculto faz parte do que você é como pessoa. Os seus preconceitos. Os seus problemas de lidar com o outro. As implicações, olha, se você é uma professora religiosa, fundamentalista, por exemplo, católica, ferrenha, que faz os seus alunos rezarem antes das aulas,
você está promovendo o quê? Está promovendo opressão em sala de aula, porque pode ter alguns dos seus alunos que não sejam católicos como você. Se você acredita que o branquinho tem que ser melhor tratado, você já está mostrando, sem estar no currículo da escola, nos seus atos, você está mostrando para as outras pessoas que você é responsável por segregar pessoas, por diferenciar as pessoas. Né? Temos que tomar cuidado com isso. Olha, implicações. Opressão de alguns nossos informações ligadas à classe social. Tem professor que se coloca dessa forma também, né? Salto alto. Eu acho que vocês entendem bem. Se comportam de uma forma comum, se não fosse professor e não lidasse ali com o ser humano. Pessoas ali que fazem questão de colocar uma barreira para o contato com os seus alunos. O que é essa barreira? Mostrando que é de uma classe social diferente. E às vezes não é, e muitas vezes não é. Mas só que faz questão que seja vista dessa forma. Temos muito problema em relação a isso. Gênero, raça, sexualidade, etc. Então nós temos todos esses problemas gerados por causa das nossas opiniões, nossos gostos, nossos preconceitos que a gente leva para a sala de aula e que não está em currículo nenhum. Simplesmente faz parte do que a gente acredita e acha bom. E quer que todo mundo... Lembra do Procusto? Lembra do Procusto? É esse professor aqui. É esse professor que leva, subliminarmente, leva ali problemas de relacionamento com seus alunos. Agora, olha, a gente vai estudar com os autores, eles mostraram para a gente alguns modelos curriculares de tempos em tempos para vocês verem algumas transformações do currículo, e a gente vai chegar no que eles acreditam ser um currículo adequado para a demanda de hoje. Então a nossa aula já passou 1 hora aí, a gente vai trabalhar com esse período, essa periodização, mostrar para vocês o currículo em cada etapa da história. E depois a gente vai finalizar mostrando para vocês o que seria algo importante, como nós professores devemos pensar o currículo para as nossas escolas atuais. Vamos falar primeiro dessa que vocês conhecem bem. Hoje, vocês ainda vivem as tradições dessa famosa escola. Hoje eu falei para vocês, esse modelo, como vocês estão sentados aqui organizados nessa sala, é totalmente antipedagógico, é tradicional. Olha só vocês aqui. Olha aí muitos de seus alunos aí. Essa gravura, essa foto, é da década de 50, 1950. Vamos pensar aí, faz uns 70 anos. E, gente, esse modelo educacional, a escola tradicional, ela não surgiu aqui. Ela surgiu lá no século 17, 1600 e alguma coisa. Quando a escola surgiu como instituição, responsável por educar pessoas. Então, olha, além da escola, existem os pais, existem a família, existem outro tipo de educação. Mas a escola, ela é do século XVII. E até hoje, mantém às vezes algumas dessas tradições. A gente vai ver algumas delas. Olha o currículo da escola tradicional. Primeiro, vamos falar da relação professor-aluno. E, por favor, fuja dessa proposta. Relação a gente chama de magistrocêntrica. O que seria isso? Centrada no mestre, magistro, mestre, centrada no mestre, ou seja, aquela proposta onde o professor e o aluno, eles são bem separados. O professor, ele é o sujeito pensante, os alunos objetos que não pensam. Simples, blocos homogêneos, que estão ali, a função do professor que vai trazer o que é melhor. Aqui ainda eu vou falar de uma coisa para você. Essa escola tradicional estava preocupada com o intelecto somente, e não com as questões corpóreas. Diferente de você hoje, professor, não vai trabalhar só com conteúdos curriculares, vai trabalhar com atividades sensoriais, motoras, para que seu aluno também seja formado integralmente. Segunda coisa, conteúdo. Dá-se ênfase ao esforço intelectual na assimilação de conhecimento. Então há um distanciamento dos problemas cotidianos e atuais. Gente, pensando em conteúdo, a gente só dá ênfase àquilo que pode ser assimilado intelectualmente. Então só preparamos a criança intelectualmente. Esse é o modelo da escola tradicional.
Mas lógico, sempre obedecendo essa relação que a gente chama de relação horizontal de ensino. O que é relação horizontal de ensino? O professor ele está acima, sempre do aluno ele não é nada. Ou seja, ele é um saco vazio, só para receber informações, sem conhecimento nenhum. Terceiro, metodologia. Leituras repetidas e cópias constantes. Não há preocupação com diferenças individuais. Então, os alunos são vistos como bloco homogêneo. Então, gente, olha a metodologia. Não sei se vocês lembram do seu momento, a sua vida escolar. Eu acho que foi diferente da minha, mas a minha eu era obrigado a ler várias páginas do livro e copiar páginas do livro no meu caderno. E aí a professora media o rendimento do aluno conforme a quantidade de páginas que ele escreveu dos textos que estavam ali. E a mãe ficava toda orgulhosa de ver o caderno lotado, mas não se preocupava em saber se seu filho estava aprendendo ou não, que era o meu caso, não aprendia nada de nada. Eu era bom copista, e hoje eu tenho uma letra, o pessoal elogia. Porque, gente, fui copista durante o meu ensino fundamental, posso falar isso tranquilamente para vocês. Eu lembro de ter aprendido, por exemplo, capitais dos estados brasileiros, não sei por que serventia, para que isso serve para a vida. Eu aprendi também tabuada, eu aprendi algumas datas importantes, você deve ter aprendido algumas datas. Foi isso minha vida no ensino fundamental. Então tá aí, gente, a metodologia, leituras repetidas e cópias constantes. Gente, fujam desse modelo. Não é esse tipo de professor que a prefeitura e que a demanda atual necessita. Precisamos de professores que trabalham com outro tipo de exercício, e avaliação. Avaliação. Superestima a memória, que é a capacidade de decorar os pré-filados através de provas. Vocês não passaram por isso, né? Gente, nós vivemos isso, e por isso que a gente odeia pesquisa. A gente não foi habituado a trabalhar com pesquisa. A gente sempre obedeceu o que o professor pedia. Faça um trabalho sobre a Revolução Francesa. Na nossa época, a gente ia até a biblioteca, pegava os 4 livros e escrevia tudo que estava ali. Sem preocupação nenhuma. E até delimitar ali os temas e tudo, a gente escrevia um trabalho sobre a Revolução Francesa. Agora, deixa eu te perguntar. Você, professor, que pega todos esses trabalhos para corrigir, o mesmo trabalho, Revolução Francesa, você vai ler todos? Então começa a pensar hoje, será que os professores liam todos os trabalhos que chegavam a ler? Gente, será que lê? Gente, vamos lá, participa aqui. Será que nós, professores, vamos ler todos os trabalhos? Segunda coisa, como que a gente atribui nota para o aluno? A gente pega aquele monte de trabalho, a gente não vai ler tudo. E como que a gente dá nota? Pela capa? Gente, tá vendo? Olha o processo de avaliação. O processo de avaliação é o produto. É se o aluno entregou ou não, simplesmente. Se ele entregou, vai ter nota. Se não entregou, não vai ter nota. Não é isso? A gente foi acostumado com esse modelo de ensino tradicional que ainda está em muitas escolas. Verificação da aprendizagem, olha só. Prêmios e punições que estimulam a competição entre os alunos. A gente não está acostumado muito com isso. Ah, você, Zezinho, você acertou tudo. Vem cá, a tia vai te dar um chocolatinho. Aí o que ela faz? Todo mundo fica olhando o chocolatinho do Zezinho. E todo mundo quer. Gente, ela só está incitando a competição entre os alunos. De certa forma, ela vai ter até um pouco de atenção, essa professora tradicional, no início. Por quê? Porque tem alguma coisa ali em jogo, um chocolate. Mas o que ela está fazendo? Está fazendo com que os alunos aprendam a competir entre si. Aqueles alunos que não fazem o exercício de maneira nenhuma, ela pune. Ah, você não fez? Então você vai levar esse bilhetinho para sua mãe, amanhã eu quero ela aqui para falar que você não está... Nossa, o moleque, ele chora até na sua frente. A gente já está acostumado a fazer esse tipo de coisa. Último, a manutenção da disciplina, olha só. Castigos corporais. Na sua época não tinha? Ou tinha? Não. Eu levei uma reguada, por exemplo, da professora Mércia na 4ª série. Nas costas. Pumba! Eu vou... Assim, gente, aí começou a sangrar aqui nas costas. Sem brincadeira. A professora Dona Mércia, ela só gostava de ser chamada assim, professora Dona Mércia. Ela olhou, ela viu que estava sangrando e falou assim: André, vem comigo até aqui.
Nossa, eu já quase mijando nas calças de medo. Aí ela me levou pra fora. Deixa eu ver o que aconteceu. Ela sai fora da sala. Deixa eu ver aqui. Tira a camiseta. Ela foi ver. Olha, é o seguinte, você vai falar pra sua mãe que você caiu. Gente, passei por isso, olha. Eu vou te falar uma coisa. A professora Dona Mércia, ela me trouxe tanto trauma que eu tinha dificuldade em falar em público até o 3º ano da faculdade. Eu ia fazer seminário, até o 3º ano da faculdade, eu não conseguia falar. Engasgava aqui. Gente, vocês já passaram por esse tipo de coisa? Castigos corporais. Mas, tá aí. Escola nova. Vamos lá. Vamos lá, gente, ó. Quem aqui fez o simulado ontem? Quem não fez, eu vou explicar. Então, o professor Eugênio é um professor de geografia. Ele ia aplicar uma avaliação para os seus alunos. Mas só que um grupo de alunos ali, de 5, 6 alunos, começaram a conversar e não deixaram ele explicar a avaliação. E aí ele falou uma vez com os alunos, 2 vezes, 3 vezes, 4. Falou várias vezes, os alunos não respeitaram. Ele pegou 5 e pôs para fora. Ele pôs para fora. Aí a questão pedia, a atitude do professor foi correta? Aí ele tirou 5 e deu a prova para o restante da turma. Logicamente que não foi correto. Gente, seria se fosse nesse modelo tradicional, que a prefeitura, eu falo para vocês, o edital e todos os autores abominam esse modelo. Se você é tradicional, você respondeu, foi perfeita a postura do professor, corretíssima a postura. Tem que pôr para fora, dá uns tapas ainda na cabeça para ver se acorda para mim. Gente. Mas, professor, realmente a atitude dele não condiz com o que a gente estuda, mas que dá vontade de dar, né? Olha o currículo oculto aí. Tem que se manter oculto tudo isso. Tá? Maravilha, gente. Olha, podemos criticar a postura do professor em relação ao que ele está levando para os alunos. Mas a atitude dele a gente não pode definitivamente aceitar como correta. Dá para entender? A gente pode criticar a prática educativa do professor que é levada para a sala de aula, mas não a sua postura, o que ele fez. Isso já é completamente errado. Então, é o que eu falei, gente, é o que eu falei. Vamos lá. A gente pode até criticar o modelo de aprendizado levado por esse professor. Esse professor também ele é tradicional. Mas só que a gente nunca pode considerar como correta a atitude de tirar alunos de sala. Gente, faz parte da Constituição, faz parte da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, faz parte dos parâmetros curriculares nacionais. Você tem que promover a igualdade. O que você está fazendo nesse caso? Você está promovendo a desigualdade. Esses alunos indisciplinados, e com razão, na minha visão, eles, logicamente, merecem um outro tipo de tratamento e não este. Qual seria o mais adequado? São vários os outros. Mudar o tipo de avaliação, mudar o tipo de conversa, mudar o tipo de atividade. Sim, talvez. Ou discutir com esses alunos indisciplinados. Gente, se eles estão indisciplinados, eles querem falar algo para você. Você está falando o quanto você está sendo chato. Então pergunte para ele, gente, olha, precisamos fazer uma avaliação. Como que vocês acham melhor? Quer fazer isso oralmente? Quer conversar comigo? O que Com certeza. Ouvir os alunos. A mesma coisa, estamos aqui motivadas para passar por tudo. Eles lá na sala, se não estava atraente, não vai ter motivação. O assunto às vezes estava fora da realidade. A professora levando a escola não está garantindo o direito, né? O direito ao aprendizagem. Isso. E, no meu ver, o que a prefeitura quer? O professor se avalie a sua prática. Porque se o aluno não está motivado, e a motivação vem de dentro,
seu nome? Deve ter ido muito bem na resposta. Fabiano, é justamente isso, gente. A avaliação não serve para medir os seus alunos. Serve para medir o seu trabalho. O seu trabalho. Já falei isso várias vezes. Esse professor está trazendo, sim, um tipo de avaliação que é inadequado. E a gente pode até criticar. Só que a postura dele de colocar para fora os alunos é totalmente incorreta também. Não é? Deveria, sim, pensar num outro modelo de avaliação, uma conversa mais franca, mais objetiva e, principalmente, avaliar o seu trabalho. Vamos lá. Há uma avaliação oculta que ocorre todos os dias, avaliação oculta, do currículo oculto, que é as escolas que têm sinal. Você está dando aula, e toca o sinal, você acha que está arrebentando, mas toca o sinal, os alunos só. Essa é uma avaliação cotidiana, e pode ser de 2 a cada 45 minutos, que algo não está legal, algum problema, o professor pode pegar essa avaliação desse jeito e ver o que ele precisa fazer. Isso é um fato, porque quando você tem aulas interessantes, ou você tem uma motivação, como alguém falou, você quer ficar, quer permanecer. Gente, imagine vocês mesmos que estão se preparando. Eu sei que a motivação de vocês está lá em cima. Só que se eu estivesse aqui lendo um texto na sua frente, sentado, você talvez não teria tanta motivação assim para aguentar 2 horas alguém falando, lendo um texto para você. Sim ou não? Sim. Pelo amor de Deus, 8 horas da manhã, o cara vai sentar e vai ler, ele está falando o que para mim? Ele está me desrespeitando no mínimo. Eu vou sair daqui. E olha, eu me senti muito desrespeitado na faculdade, inclusive. A maioria dos meus professores faziam. Esse é o tipo de aula. Né, na universidade que eu estudei era dessa forma. 4 horas lendo um texto. E eu respeitava assim, o professor a cada respiração ele estava ali, porque minha motivação também era muito grande. Mas eu acredito que chega uma hora que a gente não aguenta mais, a gente não aprende. Depende. Heloísa, vamos pensar assim, quando eu penso em mudar a atividade, é só assim uma sugestão. Mas no meu caso, se eu fosse esse professor de geografia, sensível a esse tipo de coisa, e já também ciente da minha proposta, sou educador por ofício, quero integrar e não distinguir, quero trazer comigo e não separar, eu vou pensar em ouvir esse aluno. O que você acha legal estudar? Ah, professor, eu estou ouvindo um funk. Ah, vamos estudar o funk. Já começava a trazer, quando eu falo nova atividade, eu penso em nova postura. Nova postura. Estratégia, nova postura, nova estratégia, nova atividade, ou seja, ouvir esse aluno e respeitá-lo em sua individualidade. Trazer ele para a sala de aula. Ou seja, se ele está insatisfeito com o tipo de atividade que eu estou fazendo, o problema não é dele, o problema é meu. Eu tenho que levar isso comigo. Entende, Aloysio? Vamos lá. Escola nova. Olha só a diferença, gente. A foto já nos diz muita coisa, não é? Só a foto, olha só. Eu vou trazer para vocês, então vamos lá, olha. Escola nova. Até me arrepio quando eu falo. Gosto muito de estudar isso. Escola nova, gente, ela surgiu por preocupação de alguns filósofos norte-americanos, que eu vou falar para vocês logo logo. Alguns filósofos norte-americanos que percebiam que a educação não deve somente lidar com o intelecto. A educação deve promover também... Olha, gostoso. Você está vendo como está ligado? Bom, é demais falar disso, olha. Mas a educação ela deve promover também aquilo que não é só intelecto. Ou seja, as emoções, os instintos, a brincadeira, o lúdico. O ser humano, ele não é só razão. O ser humano, ele é
Isso, olha, eu estudo muito Edgar Morin e ele vai nessa linha, ele pensa o ser humano como o ser humano sapiens, como nós somos da espécie, né? Sapiens, sapiens, ou seja, o homem que sabe, o homem que raciocina, o homem que antecipa, o homem e a mulher que antecipa na sua mente toda a sua ação. Mas o ser humano, para Edgar Morin, não é só esse homem que pensa. É o homem também que é o homem do jogo, da jogatina, do vício, dos sentimentos profundos. Aquele que chora quando perde a namorada. Aquele que aprende a vivenciar outras coisas que não só o intelecto é capaz de promover. Por exemplo, o primeiro namoro, a primeira atitude de participação política, tudo isso se aprende na escola também, mas não é só intelecto. Esses filósofos, então, que se preocupavam com o sentimento, se preocupavam em trabalhar com as emoções, eles fundaram uma corrente filosófica chamada pragmatismo. Não se preocupa com esse nome, pragmatismo. Se preocupem com escola nova. Então, alguns outros educadores trabalharam nessa perspectiva, de trabalhar outras questões, pensando no ser humano mais integralmente. Vamos falar um pouquinho da escola nova e algumas características. O maior nome dessa escola nova, gente, lá nos Estados Unidos, é esse senhor chamado John Dewey. Está lá a data de nascimento e morte dele. Então ele viveu ali e produziu seus textos principalmente no início do século XX. Início do século XX. John Dewey, ele acreditava que, e eu vou te explicar então a palavra pragmatismo. Pragmatismo significa ação e, consequentemente, prática. Pensa assim, prática. Ou seja, uma educação voltada para a vida. Dá para entender? A escola tradicional não prepara o aluno para a vida, porque está preocupada só com questões relacionadas ao raciocínio, à memorização mecânica. Como a gente aprendeu as capitais dos Estados brasileiros, as datas, um monte de coisa, aprendeu a copiar. Esses educadores pensavam em trabalhar outras questões no currículo e a gente vai discutir. Primeiro, olha só como muda a relação professor-aluno. Em vez de centrada no mestre, agora é centrada no aluno, no indivíduo. Então, olha, ela é chamada de pedocêntrica. O pedocentrismo está lá na lousa para você. O aluno é o centro do processo. Então, o professor se esforça por despertar a atenção e a curiosidade da criança, se tornando um facilitador da aprendizagem. Vamos pensar nisso. Diferente da postura do professor tradicional. Olha como deveria ser o professor Eugênio, como deveria ser a sua resposta na questão dissertativa ontem. Esse professor, preocupado com o aluno como sujeito, ele vai criar condições. Olha o que eu falei para você, Heloísa. Criar condições de aprendizagem. Se a disciplina, se eu não consigo dar minha avaliação, eu tenho que mudar a minha avaliação. Então, vou ouvir esses alunos. Olha só, pedocentrismo, ou seja, o aluno é o centro, não eu. O aluno é o centro do processo de ensino. Todo mundo compreende isso? Essa é a escola nova. Segunda característica. Conteúdo. O processo do conhecimento é mais importante do que o produto. Vou explicar isso. O conteúdo que é objeto de aprendizagem precisa ser compreendido, não decorado. Gente, vocês já ouviram muito falar em competências e habilidades. É o que mais se ouve, sim ou não? Você vai educar para desenvolver competências e habilidades em seus estudantes, não é isso? Então vamos pensar nisso. Na escola tradicional se desenvolve competências e habilidades? Não, sim. A competência de decorar, de memorizar, de copiar freneticamente coisas, essas são as habilidades. Agora vamos pensar, e essa escola? A escola, ou melhor, o modelo que a prefeitura quer de profissional que esteja na rede hoje. O profissional deve trabalhar sim competências e habilidades. Que competência é essa? Não de decorar dados, mas de relacionar esses dados. Não de copiar freneticamente, mas de discutir junto com o seu professor o que deve ser ensinado na sala de aula. Então a gente tem essa proposta da escola nova ainda muito presente em todos os conteúdos curriculares nacionais e também no nosso modelo educacional hoje. Então, olha, não precisamos decorar nada. Gente, para que serve decorar as capitais dos estados brasileiros? Não, me explica, me dá, por favor, me ajuda, eu não sei. Para chamar do oral, aí, outro método tradicional de avaliação. Sabe por que eu aprendi as capitais dos estados brasileiros? Eu lembro, uma coisa
serviu para conquistar uma menina CDF que estava lá no primeiro colegial. Aí eu cheguei para ela e falei assim, sabe a capital do Amapá? Macapá. Aí ela fazia outra para mim. Aí eu respondia. E aí ficava só ia para servir, mas não consegui ficar com ela porque né, ela era bonitinha demais, né? Olha só. Metodologia. A escola não está voltada apenas para a memorização, o intelecto. O corpo também é valorizado. Olha isso. Olha isso, professor de educação infantil e ensino fundamental 1. O corpo também é valorizado. Você tem que também trazer atividades motoras, sensoriais, para que esse aluno seja formado integralmente. Por meio de atividades de educação física e do desenvolvimento da motricidade. Programas e horários também tornam-se maleáveis, a fim de atender os ritmos individuais. Está vendo como a escola ainda está atrasada atualmente? Gente, eu acho que o grande problema da educação hoje é a indisciplina. Não sei se vocês concordam comigo, isso sou eu falando. Mas talvez obrigar os alunos a estarem em determinados horários, cumprindo algumas coisas, seja talvez um dos maiores malefícios da educação hoje. Não obedecer os ritmos individuais. Exigir que todos estejam 7 horas na sala de aula. Mas não é todos que trabalham, que aprendem dessa forma. Essas obrigações com horários, com disciplina, isso tudo faz com que o aprendizado fique prejudicado, isso na minha visão. Sim. Vocês são professoras, vocês percebem isso no dia a dia de vocês, é isso. Avaliação, olha lá. É compreendida como um processo válido para o aluno. Gente, olha como é a avaliação. Você não vai fazer uma avaliação só para ver quantos entregam a nossa atividade. A avaliação é para medir o processo de desenvolvimento intelectual e motor dos seus alunos, dos seus estudantes. Então a avaliação serve para você medir o quanto você está no caminho certo ou não das atividades que você pretende envolver com os seus alunos. Não para o professor. Por isso, não visa apenas os aspectos intelectuais, mas também as atitudes e a aquisição de habilidades. Vamos lá. Hoje se fala bastante de alunos com alto rendimento escolar, alto desempenho. Já ouviram falar disso? Alunos que estão numa fase muito mais avançada do que o normal. Esses alunos deveriam ser tratados de forma igual a todos os outros? A perguntinha meio que maldosa. Esses alunos com altas habilidades devem ser tratados como todos os outros na sala de aula? A gente não fala de igualdade agora? Olha, pensando em igualdade, a gente lógico que tem que promover com que essa criança que tem alta habilidade, ele se desenvolva em interação com os outros estudantes. Só que é importante que ele seja também preparado para outros tipos de atividades de acordo com a capacidade intelectual dele. Não é? Respeitar as diferenças também. Não só a igualdade, mas as diferenças individuais. Disciplina. Olha como é diferente da escola tradicional. É necessário preparar para a autonomia. Gente, a palavra autonomia está em está praticamente em todos os textos do seu edital. Preparar o aluno para a autonomia. O que é autonomia? É prepará-los como sujeitos pensantes, sujeitos críticos, criativos. Né? Pessoas que não somente decoram, mas associam esses conhecimentos. Né? Então, tá lá. É necessário preparar para a autonomia. Estimular a responsabilidade, a capacidade crítica e estabelecer a disciplina voluntária. Isso seria um sonho, não é? Mas olha, eu digo para vocês, eu estou em sala de aula hoje e eu consigo esse tipo de coisa hoje. O que seria a disciplina voluntária? Consenso. Tento mudar a todo momento o meu ritmo de ensino para que todos aprendam. Lógico que não da mesma forma, mas aprendam o que eu quero transmitir em cada aula e que principalmente essa aula seja interessante.
porque a disciplina acaba sendo voluntária. As pessoas estão ali porque elas querem aprender. Estão ali porque elas estão com vontade de aprender. Está aí. Agora a gente vai ver ali, escola tradicional e escola nova. Não se preocupem em escrever tudo, vocês vão ter todo esse material. Vamos ver agora, já que temos pouco tempo, teorias que criticam o currículo. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é violência simbólica, tá? Violência simbólica é importante para que vocês aprendam, em vários textos que eu li, inclusive da Kandal aqui, aparece esse termo, aparece esse conceito. Vamos explicar para vocês violência simbólica. Faz parte também de currículo oculto, tá? A violência simbólica nada mais é do que hábitos e atitudes que nós temos que acabam sendo segregadoras, que sejam de diferenciar as pessoas. Então eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Teoria da violência simbólica. Ela foi estudada também por dois sociólogos franceses. Não precisa decorar o nome, mas só saber. Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. Esses caras, eles acreditavam que escola não é uma ilha separada de um contexto social. Ao contrário, o sistema social marca os indivíduos mediante a educação de maneira inevitável e irreversível. Vou te explicar. Gente, a escola ela não pode ser isolada do mundo. O que isso significa? Que lá dentro da escola nós vamos ter os mesmos problemas sociais que a gente tem na nossa realidade. Problemas sociais graves, diferenças sociais entre os alunos, entre os professores, diferenças de gênero, diferenças de étnicas diferentes, preconceitos de todo tipo. E a gente acaba levando isso para a sala de aula. Mas aí eu quero explicar para vocês como esses autores entendiam essa violência simbólica. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, um pouco maldosa, depois eu vou explicar o que eu quis dizer. Vamos lá. O que é mais importante para vocês? Conhecimento erudito ou conhecimento popular? Pode falar. Conhecimento erudito ou popular? Fala para mim. Fala a verdade. Os dois. Fala a verdade. Vai, fala o que você quer. Vai, vamos lá. O que é mais importante, o que é melhor para nós hoje? Conhecimento erudito ou conhecimento popular? Os dois. Levante a mão quem acha que é erudito. Conhecimento erudito é melhor. Mais importante. Conhecimento popular, levante a mão. Todo mundo quer ficar nos dois. Não vou falar os dois, é um ou outro. Vai lá. Então vamos lá, gente. Deixa eu explicar a perguntinha meio capciosa para vocês. Olha só. Na universidade, a gente aprende que o conhecimento mais aceitável e mais importante de seguir e estudar é o conhecimento produzido nas universidades. Então, onde acadêmicos vão ali produzir os seus textos, isso se torna conhecimento que a gente estuda, que a gente absorve. A gente acha isso que é o mais importante. Quando a gente vai para a sala de aula, a gente ainda vai com esse tipo de tradição que a gente aprendeu. E aí a gente na sala de aula ouve, por exemplo, um aluno falando um sotaque diferente, e aí você já na primeira aula, seu moleque, fala direito. Você está falando oxente, você é paraíso. Começa ali com alguns preconceitos, sem querer, mas acaba fazendo uma violência simbólica. O que seria então essa violência simbólica? Seria essa diferença que nós temos em relação ao conhecimento, em relação às relações que estabelecemos com o outro, a nossa vida, por assim dizer. Ou seja, esqueçam as suas opiniões, as suas opiniões elas são importantes, elas mostram que indivíduo que você é, mas só que essas opiniões elas devem ser guardadas. Lembra? Devem ser ocultas, igual, como que é o nome da senhora? Como que é o nome da senhora? Ela está escrevendo o nome. Isso. Como é o seu nome? Nilde, que falou, professor, mas às vezes dá vontade, não está. Isso tem que, essa vontade, essas coisas devem ficar dentro de você. Só que é um problema estar dentro de você também, porque acaba trazendo vários problemas de relacionamento com os alunos. Aí sabe o que acontece? Uma hora acaba saindo, é verdade. Vai escapulir. Igual as bobinhas aqui, está aqui você. Bom, vamos lá. Temos que saber isso então. Para esses autores, então vamos lá. Esses autores acreditavam que a violência simbólica está nas práticas e rotinas escolares. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, vocês vão entender bem o que eu falo. Olha
Olha essa imagem. Aluno